Oi, tudo bem? Meu nome é Yang e algum tempo atrás, acho que foi semana passada, não lembro agora, eu tava no Twitter e aí eu vi uma publicação no Twitter falando sobre o Coringa estar grávido. Aí eu fiquei assim, o que tá acontecendo, né? Obviamente, eu fui pesquisar, ver o que tava acontecendo, descobri que se tratava de uma história da Zatanna e enfim, né? Depois eu falo sobre isso. E aí no comentário dessa publicação tinha um cara falando sobre uma criptonita. E isso me lembrou de uma ideia de vídeo que eu já tinha tido, só que eu acabei me esquecendo, que era falar, né, trazer aqui os tipos de criptonita que existem. Porque assim, não existe só um tipo de criptonita, né, que é a criptonita verde, que é a que todo mundo conhece. Mas na verdade, além da criptonita verde, existem mais 18 tipos de criptonita. Então, 18 é 17? Acho que é entre 18 e... não sei, não lembro agora. Mas enfim, existem mais de 10 tipos de criptonita. E sendo que uma delas é muito bizarra. Nossa, cara, é muito estranha. Tipo assim, tem umas que são bizarras, mas essa última que eu vou falar, ela é, assim, cara... ela é muito estranha. Enfim, então eu vim trazer aqui pra vocês hoje os tipos de criptonita que tem no universo cinematográfico. Here we go again. No universo da DC. Então, vamos lá. Let's go! Antes, eu gostaria de falar um pouco sobre uma criptonita que eu não achei quando eu tava fazendo a pesquisa. Na lista em que eu li, eu não vi essa criptonita. Talvez seja uma dessas que eu vou falar, não tenho certeza. Mas, enfim, é uma criptonita que aparece aqui nessa HQ, Liga da Justiça Torre de Babel. Que, pra quem não sabe, nessa HQ aqui, basicamente, os planos do Batman pra derrotar a Liga da Justiça são roubados por uns vilões. E aí são usados contra a Liga da Justiça, né? E, obviamente, dentre esses planos tinha o plano do Batman para derrotar o Superman. E aí eu vou deixar a imagenzinha aqui da HQ mostrando o que aconteceu. E aí tem uma criptonita, e ela é uma criptonita modificada, né? Ela tem a sua radioatividade aumentada, e até por isso ela muda de cor, ela fica meio que rosa, vermelha ali. E aí ela altera a estrutura celular do Superman. Ela não é letal, mas ela causa muita dor, porque faz uma alteração completa na estrutura celular do Superman. E o que acontece com ele? Ele fica com a pele tão fina, mas tão fina, que ela chega a ficar transparente e faz com que ele absorva muita energia solar, o que causa uma dor absurda nele, né? Tá? Eu deixei aqui a fotinha dessa HQ que eu tirei. E aí, basicamente, é isso aqui que acontece com o Superman quando ele é exposto a essa criptonita modificada. Essa foi só a primeira, tá? E essa é meio que um extra, porque, como eu disse, eu não sei se ela tá aqui nessa lista, se ela é alguma dessas que estão aqui nessa lista, ou se ela só não tava na matéria que eu li mesmo. Mas, enfim, vamos dar continuidade, né? Aproveitando que a gente tá falando dessa criptonita meio rosa, meio vermelha, vamos começar pelo minério criptonita vermelho em si. Porque lembrando, essa aqui é uma criptonita verde modificada. Existe a criptonita vermelha mesmo. Quer dizer, ela não é vermelha, ela não nasceu assim. Ela é uma criptonita verde também, que passou por uma nuvem vermelha e alterou a sua coloração e tudo mais. Ah, mas aí não é a mesma? Não, pode ser. Não sei. Eu tô ficando confuso. Enfim, quais são os efeitos da criptonita vermelha em cima dos kryptonianos? A criptonita vermelha, ela altera a personalidade do kryptoniano de forma negativa. Então, por exemplo, se o Superman fosse exposto à criptonita vermelha, ele teria a sua personalidade modificada pro mal, sabe? Então, esse Superman heróico que a gente conhece se tornaria um vilão. Essa é a vermelha. Inclusive, a criptonita vermelha me lembra muito a tropa dos Lanternas Vermelhas, né? Que é a emoção que guia eles, é a raiva. Enfim, vamos seguir. Não. Ele tem toda a razão. A próxima criptonita é a criptonita preta. E o que a criptonita preta faz? Ela basicamente cria um clone do kryptoniano que foi exposto a ela, só que um clone que é oposto a esse kryptoniano. Ela já foi usada uma vez pelo Lex Luthor contra a Supergirl, e aí foi criado um clone da Supergirl, só que ao invés de boa e heróica, ela era má e vilanesca. Só que ela tem um efeito diferente no Superman. Quando o Superman foi exposto à criptonita preta, ele ficou louco, biruto das ideias, biruteteia,
É isso aí. Por que ela tem uma reação diferente no Superman? Não sei, não sabemos, mas foi o que aconteceu, né? Vamos seguir. Tá bom. A próxima Kryptonita, aqui já começa a ficar um pouco mais interessante, né? A próxima Kryptonita é a Kryptonita dourada. E o que a Kryptonita dourada faz com os kryptonianos? Bom, existem duas versões da Kryptonita dourada. Na primeira versão, que é as versões mais antigas, ela retirava os poderes dos kryptonianos de forma permanente. Então, todos aqueles poderes que os kryptonianos têm, que é a força melhorada, visão de raio laser e essas coisas, tudo era retirado e ele passava a ser meio que um humano normal, né, só de forma permanente. Não tinha volta. É isso aí, acabou. Beijo, tchau. As formas mais recentes dessa Kryptonita dourada, agora ela tem um outro efeito. Agora, a Kryptonita dourada é capaz de alterar a nível celular a estrutura de um kryptoniano. Quando o Superman foi exposto à Kryptonita dourada, ele envelheceu instantaneamente ao tocar na pedra. Ok. A próxima, na verdade, ela é muito interessante. É a Kryptonita azul. Ela é uma Kryptonita inofensiva para os kryptonianos e para os seres humanos. Ela só tem efeito em um único personagem, que é o Bizarro. Inicialmente, quando o Bizarro era exposto a essa Kryptonita, o que acontecia com ele era que ele basicamente sofria os mesmos efeitos que um kryptoniano sofre ao ser exposto à Kryptonita verde. Só que com o passar do tempo, os efeitos dessa Kryptonita foram modificados e agora, quando o Bizarro é exposto à Kryptonita azul, ele fica mais inteligente, mais bondoso. Então ele fica mais parecido com o Superman, menos bizarro. Enfim. That sounds interesting. A próxima Kryptonita, ela também é bem interessante. É a Kryptonita Joia e ela é um minério natural de Krypton mesmo. Ela não foi alterada nem nada do tipo. A Kryptonita Joia, ela só tem efeito nas pessoas que estão presas na Zona Fantasmas. E o que acontece com as pessoas que estão presas lá quando elas são expostas a esse minério? Não é nada de negativo, as pessoas só ganham alguns atributos especiais, sendo eles a capacidade de criar ilusões para um mundo todo ou até de controlar a mente de outros seres. A próxima Kryptonita é a Kryptonita X, e essa, a partir daqui, gente, a partir daqui é só pra trás, porque só começa a ficar bizarro o negócio, é sério. A Kryptonita X é a Kryptonita verde purificada. Então, ao invés de ter efeitos negativos, ela tem efeitos positivos nos kryptonianos. Então, basicamente, deixar eles mais fortes, facilitar a capacidade de absorção de energia solar. É isso, né? É isso. A próxima é muito interessante. É a Kryptonita simulada. Como assim uma Kryptonita simulada? Ela não é uma Kryptonita real, é uma Kryptonita criada a partir de um anel energético do Lanterna Verde. Então, se o Lanterna Verde utilizar o poder do anel para criar ali, né, como construto uma Kryptonita, ela vai ter efeito de radiação sobre o Superman, enfraquecendo ele da mesma forma que a Kryptonita Verde faz. A próxima é a Kryptonita branca. E aí você pensa, a Kryptonita preta ela tem um certo efeito ali, né? Ela cria um clone malvado do kryptoniano. A Kryptonita branca também deve ser uma coisa interessante, né? Porque tem essa questão de preto e branco, igual lá na Tropa das Lanternas. Tem os lanternas pretos, que são... que tem como energia a morte, e tem os lanternas brancos, que são os da vida, né? Quando mistura todos os anéis ali. Então a Kryptonita branca deve ser uma coisa muito top também. A Kryptonita branca, ela é inofensiva para os humanos, para os kryptonianos, para o bizarro. Ela só causa efeito negativo, ela só é prejudicial para um único ser: as plantas. E não é zoeira. Ela realmente só é maléfica para as plantas. Ela não serve para mais nada. É horrível isso. Eu falei que ia ficar estranho? Vamos seguir. A próxima é uma mistura da Kryptonita verde com a Kryptonita vermelha. E quem teve a genial ideia de misturar duas Kryptonitas? Quem você acha que é? Se você falou Lex Luthor, você está absurdamente errado. Wait a minute! Não foi o Lex Luthor que juntou essas duas Kryptonitas, foi o Brainiac que fez essa junção. Oh my God! Uau! Só que, qual foi o efeito que essa Kryptonita misturada causou no Superman? Ela criou um terceiro olho atrás da cabeça dele.
Não é nem o terceiro olho igual o do Doutor Estranho, não. Foi atrás da cabeça. Bitch, I'm fabulous. Eu falei que ia ficar... Cara, daqui é só ladeira abaixo. Vamos seguir. Segura na minha mão e vamos com fé em Deus. Let's go! A próxima é a anticriptonita. A anticriptonita. Vamos pensar, se a criptonita normal causa efeito nos kryptonianos, a anticriptonita vai causar efeito em quem? Nos seres humanos. Exatamente, a gente tem 3 tipos de kryptonitas que são maléficas para os seres humanos, sendo que uma dessas é a anticriptonita. A próxima é a kryptonita prateada. Veja bem, a gente tem a dourada, agora a gente tem a prateada. E o que a prateada causa? Ela tem efeitos psicológicos nos kryptonianos, fazendo com que eles enxerguem alucinações e fiquem extremamente paranoicos. Lembra que eu falei que existem 3 tipos de kryptonita que afetam os seres humanos? Então, a segunda kryptonita que afeta o ser humano é a kryptonita vermelha do bizarro. Ela tem efeitos maléficos para os seres humanos. E quais são esses efeitos? Lembra os efeitos da kryptonita vermelha? Não? Eu também não. Então vamos relembrar. A kryptonita vermelha, ela altera negativamente a personalidade dos kryptonianos. A kryptonita vermelha do bizarro faz a mesma coisa, só que nos seres humanos. Então, se o Batman for exposto a essa kryptonita, ele também vira um vilão. Ele vira o Batman que ri. Eu entendi a referência. A próxima é a kryptonita laranja. Ela também não tem nenhum efeito em kryptonianos ou em seres humanos, e nem em plantas, e nem no bizarro. Essa aqui tem efeito sobre os animais, mas não, graças a Deus não é um efeito ruim. A DC não é burra o suficiente pra mexer com os animaizinhos. Graças a Deus. O que a kryptonita laranja faz com os animais? Ela basicamente dá poderes aos animais durante um período de 24 horas. E, se eu não me engano, ela aparece na animação de Crypto Supercão. Chills. Literal chills. A próxima também é bizarra, também é uma kryptonita misturada. É uma mistura de 4 kryptonitas, sendo ela a vermelha, a verde, a azul e a dourada. E dessa vez não foi nenhum vilão que teve a ideia genial de misturar kryptonita. Foi o próprio Superman. What? Inclusive, a história de origem dessa kryptonita é extremamente bizarra, porque o Superman tava querendo ficar mais inteligente, aí ele cria uma máquina que mistura essas kryptonitas, só que aí o efeito dela sobre ele é só que meio que divide o Superman, aí criam 2 Supermans, sendo o Superman azul e o Superman vermelho. What the fuck? A terceira e última kryptonita que tem efeito sobre os seres humanos é a chamada kryptonita lenta. E essa kryptonita foi criada pelo vilão do Superman chamado Metallo. Só que diferente das outras 2 kryptonitas que afetam os seres humanos, ela é letal. Então, se um ser humano for exposto à radiação da kryptonita lenta, é morte certa. E vamos de mais mistura de kryptonita, dessa vez misturando a vermelha, a verde e a dourada. E agora eu não me lembro quem foi que teve a genial ideia de misturar. Eu acho que dessa vez foi o Lex Luthor que misturou as kryptonitas. Não tenho certeza, eu vou deixar escrito aqui em algum lugar se foi ou não ele. Mas enfim, qual é o efeito dessa mistura dessas 3 kryptonitas em cima de um kryptoniano? Ela causa amnésia. Amnésia total, fazendo ele esquecer de quem ele é e esquecer até que tem poderes. Então é como se ele tivesse que se redescobrir. Tudo de novo. Olha, um bom enredo pra Homem de Aço 2. Não? Tá bom. Eu não estou suportando mais. E agora chegamos nela. A kryptonita mais bizarra de todas. E quando eu digo bizarra, gente, é porque assim... Eu queria saber quem foi o gênio que teve a ideia, que teve a coragem de levantar a mão numa reunião e falar, cara, eu tenho uma ideia para uma kryptonita. Assim, é muito esquisito mesmo. A próxima e última kryptonita é a kryptonita rosa. E o que a kryptonita rosa faz? Vocês sabem que na Tropa dos Lanternas existem as lanternas violeta, /rosa, enfim, né? E a força, né? A emoção que guia elas é o amor. A gente pode dizer que a kryptonita rosa também é uma kryptonita do amor. Só que diferenciada. Porque o que ela faz? Quando um kryptoniano é exposto à kryptonita rosa, a sexualidade dele é mudada. Então, por exemplo, o Superman, Clark Kent, é hétero. Se ele for exposto à kryptonita rosa, ele vira gay. É isso.
É só isso que ela faz. E, cara, tem uns quadros que eu achei no Twitter muito bizarros do Superman depois de ter sido exposto à Kryptonita Rosa. Olha isso aqui. Só foca nisso aqui. É o que você tá pensando, sim, tá? É o que você tá pensando. Isso é ele depois de ser exposto à Kryptonita Rosa durante uma luta com o Lex Luthor. E aí tem esse daqui, dele dando em cima do Jimmy. Eu não sei de quem foi a ideia. Eu só sei que é extremamente bizarra. Mas enfim, essas são as kryptonitas que existem. E nosso vídeo ficou bem menor do que eu imaginava que ele ia ficar. Mas enfim, me conta aqui nos comentários se você já conhecia essas kryptonitas. Se você não conhecia elas ainda, me conta qual que você achou mais bizarra. Qual que você achou assim, cara, como é que isso aqui existe? Tá, enfim, só me dá a sua opinião aí. E me fala se você gostaria de ver alguma dessas kryptonitas sendo usada no novo universo cinematográfico da DC que vem aí. Assim, cara, eu não tenho palavras. Então, só deixa aí pra mim a sua opinião, tá? E é isso. As minhas redes sociais vão estar todas na descrição do vídeo, tá? O meu Instagram, o meu Twitter e o meu perfil no Scooby, onde vocês podem acompanhar as minhas resenhas literárias e o livro, HQ ou mangá que eu tô lendo atualmente. Se puder me dar uma força, eu tô até sem palavras, gente. Eu tô até lembrar disso. Lembrar disso é... Enfim. Se você puder me dar uma força, eu peço que você não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar e comentar também pra ajudar no engajamento do vídeo. Que aí você só fazendo isso já me ajuda muito. E, enfim, muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Um beijo e tchau.